Há 2 semanas eu comentei aqui o livro do Kosinski, Os Visitantes, que é o livro que eu estudo no último capítulo da minha tese sobre literatura de pós-ditadura. E esse livro, como eu já tinha dito na semana passada, 2 semanas, ele acaba sendo uma compilação de retornos que foram gerados por esse livro aqui. K. Relato de uma busca que foi publicado em 2012 com o título só K, o título K apenas, e em 2014 foi reimpresso com o título K, Relato de uma busca. E eu fiquei muito. Para escrever sobre esse, eu tive que voltar a ler esse daqui pela terceira, quarta vez. E aí fiquei com vontade de falar sobre ele um pouco, porque é um livro essencial, duríssimo, 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 para pensar uma sociedade que não se pensa, para pensar uma sociedade apressada que corre para mudar de assunto sem tratar dos assuntos mal resolvidos. E parece para uma parte da população uma sociedade pacífica. É uma sociedade democrática e aquela ilusão mal lida, né, do Sérgio Buarque de Holanda, do homem, do brasileiro cordial. O brasileiro cordial é o brasileiro passional, é o que mata a mulher porque ela diz que não dá mais afim. Esse é o cordial. Enfim, o livro do Kosinski, ele narra a história de K, que é um pai, em busca de sua filha, Ana Rosa Kosinski, professora de Química da Universidade de São Paulo. Ela desaparece em 1974, levada pela ditadura militar. Então, o autor, Bernardo Kucinski, cria essa figura desse pai e o coloca para fazer um périplo buscando a sua filha, os restos da sua filha, alguma informação sobre a sua filha, ou qualquer coisa que possa aparecer para fazer com que esse desaparecimento seja minimamente racional. E o que K encontra pelo caminho, K, evidentemente, quando a gente pensa em K, a gente vai pensar evidentemente no Kafta, né, do nosso excelentíssimo Vossa Excrescência, ministro da Educação, o Kafta. Vai pensar naquela coisa absurda que não faz o menor sentido, que é essa procura por algo que desaparece e que toda a sociedade está trabalhando para que ela desapareça efetivamente. E claro, o velho K vai sofrer um efeito que, se eu não me engano, foi o Julian Fuchs, né, escritor da Resistência, que escreveu A Resistência, que falou sobre isso, mas acho que também o Seligman também falou sobre a ditadura militar no Brasil, as violências, né? E aí a gente pensa, a ditadura argentina matou em 5, 6 anos 30 mil pessoas. Todo ano a gente mata no Brasil, a bala, a facada, 65 mil pessoas. E isso não gera uma comoção coletiva, isso não gera um agrupamento de pessoas que vão tomar as praças ininterruptamente até que isso pare. Então esses dois escritores, pensadores, críticos, o Julian Fuchs e o Seligman, falam sobre a experiência solitária da dor, né? Como se aqui no Brasil essas famílias dessas 60 mil pessoas que morrem, elas não têm aonde reclamar, né? Porque provavelmente quem mata é o próprio Estado, então como reclamar? E então o livro do Kosinski é extremamente doloroso,
E eu vou destacar 3 momentos para não fazer esse vídeo ficar gigantesco. Primeiramente, são 3 nomes que eu quero destacar. Primeiro é o nome do Sérgio Paranhos Fleury. E esse sobrenome me lembra a música do Racionais que fala: Fleury foi almoçar que se for da minha mãe. E é uma música que trata daqueles 111 mortos no Carandiru. É um nome marcante. Então, o Fleury, a gente sabe, né, todos que estudam um pouquinho sobre isso, sabe que é o chefe do Esquadrão da Morte de São Paulo, mas que agia no Rio de Janeiro, Minas Gerais, reprimindo, matando, esquartejando, salvando a democracia brasileira dos comunistas. E no meio do caminho ganhava algum dinheiro, ficava rico, transava com algumas mulheres e por aí vai. Mas então esse nome aparece nessa cena, e ele aparece de uma forma muito. Ele aparece em vários momentos, mas tem um que me faz pensar, que é quando ele está com a amante, e a amante, todo o país fica sabendo quem é a amante do Fleury, e algumas pessoas vão até essa amante para tentar que ela ajude, interceda para saber onde estão as pessoas que desapareceram. E então ele diz, quando as pessoas desapareceram de vez, ele diz: esquece isso, menino, não fala mais esse nome não. Então esse cara é um nome que a gente não deveria esquecer também. O segundo nome que me vem é um nome de um lugar famoso aqui no Rio de Janeiro, mas que de algum modo é muito silenciado, porque boa parte da cidade apoiava o que estava acontecendo. E é a Casa da Morte de Petrópolis, né? Aonde, em tese, ficou presa a Ana Rosa Kuczynski. E Bernardo Kuczynski, o irmão da Ana Rosa Kuczynski, ele é bem generoso com a gente, porque ele nos faz pensar que ela morreu através da cápsula de cianeto, que em tese todos os revolucionários tinham guardado na bolsa para utilizar em caso de emergência. Então ela pode se matar antes que eles fizessem o que eles faziam para salvar o país. Mas é claro que isso é uma fantasia também. Então a Casa da Morte de Petrópolis aparece e tem uma parte assustadora. Não sei se isso vai servir como spoiler, mas eu não acredito em spoiler. Então se você está vindo aqui é porque você gosta da história toda e vai lá de qualquer jeito. Mas tem uma empregada que era uma ex-carcerária, uma ex-presa de uma instituição para mulheres, que o Fleury resolve ajudar, e ela só tem que fazer a faxina na Casa da Morte de Petrópolis. E essa mulher, ela sofre, ela tem, quando ela está nervosa, ela tem sangramentos, e o Fleury, quando termina isso tudo, ele consegue um emprego para ela no grupo da Ultragás, que também eram aqueles empresários que patrocinavam a ditadura, mas não patrocinavam só a ditadura, como queriam ver a ditadura atuando para salvar os brasileiros. Então ela vai trabalhar, mas ela não consegue trabalhar. Ela é uma enviada pela empresa que o Fleury arrumou para ela trabalhar, na Ultragás, e ela sangra. Ela sangra e a gente não sabe o motivo, e ela vai numa psicóloga para ver o que é. Ela, sempre que ela fica nervosa, ela sangra. Não sei se isso é metafórico, mas é sempre que a população mais humilde fica nervosa, ela sangra. Mas numa das passagens que ela fala com a psicóloga tentando entender, para buscar aquele motivo crucial que fez com que essa mulher tivesse essa reação física. A mulher diz que estava trabalhando na Casa da Morte, ela não podia descer a determinado lugar,
onde dois policiais chamados os mineiros, porque tem um caso de polícia mineira, né? Eles trabalhavam, então ela não podia chegar ali. Só que um dia acabam os sacos de lona. Eles usavam muito sacos de lona. E eles precisam ir comprar sem estar previsto. Eles saem para comprar o saco de lona. E essa moça, ela desce e vai, com a curiosidade humana, ver através de uma fresta o que eles tanto fazem naquele quarto. E o quarto é uma espécie de açougue com vários ganchos pendurados. E nos ganchos, braços, pernas, troncos humanos. Essa é a segunda parte do livro, que é assustadora. Tem uma parte que me interessa muito, porque faz pensar sobre a função da literatura no mundo real, para além de uma problematização da realidade, para além do mal-estar, para além de uma alegria, para além de uma fantasia, a lá 100 anos de solidão, a lá Grande Sertão Veredas. Há esse incômodo da presença do real. E a Ana Kocinski, ela foi demitida da USP. Ela foi demitida da USP por abandono de emprego. E quem propôs o abandono de emprego ficou com a vaga dela. Então, esse é um outro ponto muito interessante. E até 2012, quando o Kocinski publica o livro, ninguém sentiu vontade de rever isso. Mas quando o livro sai e os nomes estão ali, e a situação está ali, e os herdeiros estão ali, estão por aí, então alguém resolve desfazer isso e pedir desculpas publicamente. E hoje a Ana Kocinski, além de uma rua em Senador Camará, tem uma estátua em sua homenagem na USP. E, bem, o Kocinski faz um trabalho muito duro nesse livro. Um livro pequeno, 170 páginas. Também é um livro de ler em 2, 3 horas, 4 horas, sei lá. Um livro para ler num dia e ficar mal uma semana, um mês, ou a vida toda. Mas se a literatura, se a arte não servir para incomodar, vai servir para quê? Para fazer festa? Então acho que vale muito a pena ver. O Kocinski, antes do Kocinski eu não tenho muita informação sobre isso, tenho que estudar mais e a vida está passando. Mas eu acho que o escritor que mais escreveu sobre a ditadura militar foi o Antônio Calado. E o Kocinski está agora publicando um outro livro chamado A Nova Ordem, que vai pelo mesmo caminho. Talvez o Kocinski tenha arrumado um jeito de buscar que a voz daquele velho que sofreu sozinho como um Quixote em busca de alguma justiça, talvez o Kocinski tenha arrumado um jeito de multiplicar essa voz através da literatura. E eu acho que é isso que já está acontecendo, porque o Visitantes são vozes que voltam para reclamar. Estou eu aqui falando sobre isso, alguém aí do outro lado vai ouvir. Então vai ser silêncio um dia, mas não é ainda, e vai demorar a ser. Vamos em frente. Até mais. Tchau. Leia um pouco mais em Ideias à Derivas. A gente se vê.